Graças e paz a todos aqueles que vão participar deste vídeo nesta noite. Prezado amigo, prezado ouvinte, você que está nesse canal, eu peço a sua preciosa atenção pelo assunto que eu estou trazendo nesta noite, claro, da parte de Deus. Nós nos preocupamos e lutamos por muitas coisas, nos preparando para muitas coisas, e a principal nós nos esquecemos dela. E às vezes, quando queremos perceber isso, já é tarde. E o que eu quero falar hoje é sobre a morte. Mas falar morte, sim. Esse é um assunto de grande necessidade, que as pessoas tenham um conhecimento deste assunto. Já ouvi muitas vezes, até música do homem, o morrer não é o fim. E de fato, morrer não é um fim, é um novo começo, ou para o bem, ou para o mal. E muitas das vezes a pessoa que está ensinando se esquece da responsabilidade de esclarecer de uma maneira bem clara, que a pessoa possa perder o medo desse nome, morte. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, Salomão escreveu: há um tempo de nascer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Isso ele estava se referindo ao tempo que a Bíblia é um livro espiritual. É um livro prático, mas é um livro espiritual. Nós temos que... Ninguém consegue alcançar nada só em ler a Bíblia. Tem que estudar. Porque quando você estuda, você aprende a linguagem de Deus com mais clareza. Começamos aqui na parte 1. O que acontece depois da morte, segundo a Bíblia? O que acontece depois da morte, segundo a Bíblia? Fica uma interrogação bem grande, né? Segundo a Bíblia, após a morte, a alma vai para um estado consciente de espera antes da ressurreição. Quer dizer, segundo a Bíblia, após a morte, a alma passa ao estado consciente de espera antes da ressurreição. Para os crentes em Cristo, este estado é de descanso e alegria na presença de Deus, enquanto para os não crentes é um estado de tormento, separação de Deus, conhecido como Hades ou inferno. A palavra inferno, no sentido original, quer dizer lugar de tormento. Posteriormente acontecerá a exceção final,
na qual todos, tanto os justos quanto os ímpios, ressuscitam para ser julgados, culminando na vida eterna para os salvos e na condenação final para os não salvos. Destino imediato após a morte. E isso, antes de eu entrar na palavra, esse destino é onde nós devemos fazer uma reflexão e é onde nós queremos passar a eternidade. Destino dos salvos é os céus. Instantaneamente, você sabe que na hora em que a pessoa entregou a sua vida a Jesus Cristo, a partir do momento em que a pessoa ouviu a palavra de Deus e fez a opção de seguir a Jesus, na hora em que ele deu o último suspiro, o destino dele é o céu. Você pode até estranhar, mas a pessoa pratica tudo, faz tudo e se arrependeu vai para o céu? Sim. Nós estamos prestando conta a Jesus. E na hora que ele recebe a nossa presença diante dele, e que chegamos perante ele como pecador, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de perdão, ele perdoa. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42 e o 43. Veja só, a Bíblia diz que Jesus estava crucificado entre dois malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. O que praticou, todos os dois praticaram o mal, mas um, além de praticar o mal, foi rebelde. Ele disse: Senhor, se tu és realmente filho de Deus, como o Senhor fala, desça dessa cruz, salva o Senhor, depois venha salvar a mim. Ele queria o que? Mais vida para voltar ao pecado, para praticar o que não prestava. O Senhor Jesus deu calado por resposta a ele. Se tem uma coisa que Jesus é altíssimo, educado ao extremo, Jesus é educado ao extremo. Quantas vezes Jesus leva a porta na cara, palavras baixas, e ele não revida, porque ele é o Criador, ele é o Supremo. E quem repreendeu esse condenado foi o outro condenado também. Esse rapaz, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque tudo quanto nós fizemos, esse foi o resultado desses atos que nós praticamos. Eu falei ultimamente que o Senhor não está preocupado com o que você fez, está fazendo ou deixou de fazer. O Senhor quer ouvir da sua boca reconhecimento que Ele tem poder para perdoar todo aquele que se chega a Ele. E Ele diz: nós estamos recebendo a nossa recompensa. Virou-se para Jesus e disse: mas esse nenhum mal cometeu ou fez.
E ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele sabia que ali, se ele tivesse ficado acabado, ou talvez chegasse alguém que tirasse ele da cruz, ele ia alcançar alguma coisa. Ele disse: não, eu vou garantir logo, eu sei que eu vou morrer, e eu não sei como é o outro lado da morte, e eu entregando a minha vida a ele, é claro que ele vai receber, e ele recebendo, eu vou com ele. Quer dizer, ele era uma pessoa perversa, ruim, mas no momento exato, ele reconheceu que o Senhor Jesus tinha poder suficiente para salvá-lo, e ele salvou. A Bíblia descreve um estado de paz, alegria na presença do Senhor, uma espécie de descanso antes da ressurreição. Todas aquelas pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, quando ele morre, ele vai para um lugar de descanso. Ele vai lá para onde está Jesus, com consciência, viu? Lá onde está Jesus, usufruindo do reino de Deus, das maravilhas dele. Quando a pessoa não salva, ou como muitos chamam, incrédulo é o que não crê, aí é diferente. Quando ele morre, está escrito lá em Lucas 16, 19. Essa passagem ela foi contada, foi uma história, não foi parábola. Jesus aqui dá nome a todos dois, a Lázaro e ao fidalgo. As passagens bíblicas mencionam o Hades como o inferno, lugar de tormento, interpretado como lugar de sofrimento e tormento, onde as pessoas estão separadas de Deus, até o juízo final. Essas pessoas que morrem sem o Senhor Jesus Cristo, eles vão ressuscitar para entrar no juízo final. Ele começa a sofrer a partir do momento em que dá o último suspiro. Talvez até você diga: mas esse vídeo é muito chato. Mas você só vai saber o valor dele se você realmente tomar a posição daquele que estava lá de Jesus. Aí você vai ver, quando você fechar seus olhos, você vai para a glória. É um negócio muito importante. Ontem eu vi um testemunho de um pastor e de um membro da sua igreja que ele morreu no hospital. A esposa dele telefonou e ele foi até lá. E quando chegou lá, ela estava batida. É claro que a gente é querida, a gente fica batido. Os apóstolos ficaram batidos. Maria e Marta ficou batido que o irmão tinha ressuscitado, é claro. Agora, olha a diferença. Nós ficamos sentindo a saudade, não é tristeza. Foi embora minha mãe, foi embora a irmã, é claro que eu sinto saudade deles, mas eu sei pela Bíblia aonde é que eles estão, e sei também que um dia, quando eu vou para onde eles estão. E toda aquela pessoa que entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo vai ser do mesmo jeito. Quem morre sem Cristo
se lembra de tudo aqui da terra. São três coisas que a pessoa que morre sem a salvação leva: dor, lembrança e consciência. Além do mais, que essa consciência ela vai estar 100% ativa. Quantos que morreram com Cristo, daqui não se lembra de absolutamente nada, porque estão no lugar de paz, de alegria, de vida. Muitas pessoas pensam que é um lugar cheio de alma. Não, lá eles têm corpo. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo, só que um corpo glorificado. Depois da ressurreição de Jesus, você sabe o que ele comeu? Ele comeu pão, ele comeu peixe, ele sentiu o abraço de Madalena agarrado aos seus pés, os apóstolos se abraçaram com ele, tudo isso. A morte é apenas uma separação deste mundo imundo, corrupto. A exceção, todos os que já viveram ressuscitarão um dia, glorificado, levado para o encontro do Senhor. A segunda ressurreição, nós estamos esperando uma ressurreição que pode acontecer a qualquer momento. Há muitas pregações, muitos pregadores que dizem: tem a mulher de Jesus está vindo, tem a mulher de Jesus está vindo. É errado. E aí o pessoal está esperando Jesus aqui na terra, não vem à terra. Quando ele vier, vai ficar nas nuvens. Nas nuvens. E lá quando o anjo tocar a sua trombeta, e todas as pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, os que estiverem no túmulo, os corpos dos salvos que estiverem no túmulo, vão ressuscitar com um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, um corpo glorioso. Todo o mistério do Evangelho é isso. Aí muitas vezes se faz arrudeio, chama a pessoa, vá que Jesus vai lhe dar isso, Jesus vai lhe dar, Jesus não vai dar nada disso. Você quer conquistar isso, trabalhe. O que Jesus veio, ele disse claramente lá em João 10, parte B: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. E uma coisa que eu quero lhe dizer: dinheiro não é vida com abundância, não. Riqueza não é vida com abundância. Propriedades, fábricas, indústria, ser presidente, ser governador, ser prefeito, ser vereador, presidente, isso daí não é riqueza, isso é tarefa. Porque quando você morre, tudo isso vai ficar. Agora, olha o que é riqueza. João 10, parte B. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, a vida eterna, e vida com abundância. Quem está escrito em Cristo é próspero. Por que ele é próspero? Porque tornou-se mais um ou uma filha de Deus, conforme está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12. E deu-lhe o poder de todo aquele que nele crê, se tornarem feitos filhos de Deus. Mas para isso temos que enfrentar a morte, o último suspiro. E se não tivermos preparado? Quanto à ressurreição das pessoas que não entregaram as suas vidas a Jesus, vai acontecer no último dia do milênio. Se a pessoa morrer hoje, vai partir lá
sem aceitar Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Eu apenas estou transmitindo o que a palavra de Deus diz. Estou tirando nada da minha cabeça para passar para você. Não estou passando da Bíblia. A Bíblia diz: se você partir agora com Cristo, você começa a usufruir da riqueza, da grandeza do céu, do paraíso, de tudo quanto Deus tem agora, instantaneamente. E quantas pessoas têm deixado, desprezado esse momento por coisas tão banais, coisas tão nojentas. Não, eu não posso não, porque você sabe, eu estou moço ainda, você sabe, eu tenho dinheiro, sabe, mas quando você morrer, não dá para levar na meia, não. Então, prezado amigo, quando a pessoa morre, e nós vamos morrer, você sabe disso, né? Você sabia disso? Quando a gente morre com a vida nas mãos do Senhor, nós vamos para onde Ele está. Agora, olha agora a complicação. A segunda ressurreição, se a pessoa morreu hoje, vai passar o tempo todinho até o último dia do milênio, no lago que arde com fogo e enxofre. Sofrimento eterno. E nada vai resolver. Aquele tempo que você achou que era resolvido, não resolve. Então, após o milênio, a segunda ressurreição, a ressurreição dos injustos, que serão julgados e separados para eterno, o destino final. A vida eterna para eles é a condenação. Por que eles foram condenados? Porque rejeitaram a Deus, morreram em seus pecados, serão condenados. E a condenação eterna é o estado de separação de Deus para sempre. Não adianta, se alguém morrer, a pessoa clamar, por exemplo, pode clamar, sabe que você quiser, não resolve. Agora você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Se você se arrependeu, entregou a sua vida, você no sentido figurado. Se você entregou a sua vida agora, seu passado é todo apagado. Você agora, se morreu hoje, você passa esse gozo. Vai passar uma temporada nos céus. Jesus leva o seu povo escolhido, aí se junta a nós. Vamos passar mais 7 anos de festa lá no céu, o maior gozo do mundo. Depois de 7 anos, aí Jesus vai vir. Aí é onde se cumpre aquela palavra: todo olho verá Jesus vindo com poder e grande glória, trazendo os seus santos e os anjos com ele para permanecer na cidade de Jerusalém por um períodozinho assim pequenininho, 1000 anos. Agora imagine só, vamos olhar o nosso Brasil, o estado do nosso Brasil, e vamos olhar agora o milênio governado pelo Senhor Jesus Cristo, onde há justiça, paz, amor, tranquilidade, felicidade, harmonia, sossego, prosperidade, onde não tem mais uma pessoa doente, não tem hospital, não tem delegacia, não tem pronto-socorro, nada disso. Lá você não vai escutar uma sirene tocar em desespero, não, porque é Jesus, o governador universal.
E quando a pessoa terminar esse tempo e chega o dia do arrebatamento, do último arrebatamento, o negócio é feio. Qual frase da Bíblia fala sobre a morte? Algumas frases bíblicas sobre a morte incluem: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Está em João 8,15. Olha, prezado amigo, prezado, eu não quero palavras bonitas. Primeiro que eu não vou perder meu tempo aqui procurando palavras acadêmicas para falar para você coisas bonitas, no final você não vai entender. Quantos cientistas morreram e foram para o inferno? Ele não tinha tanta ciência. Quantos advogados, promotores, doutores, filósofos morreram e foram para o inferno? E quantas pessoas analfabetas, sem conhecer nenhum órgão, morreram e estão no céu com Jesus? Uma coisa que eu quero lhe falar é o seguinte: o que é daqui vai ficar aqui, mas o que não é daqui vai para lá. Por isso que o Senhor falou essa palavra: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra. Você está guardando a palavra de Deus? Você está vivendo a palavra de Deus? Você está usando a palavra de Deus como um farol no seu dia a dia? Você está usando a palavra de Deus como um porto para você? Quem guardar a minha palavra jamais verá a morte ou uma vida separada do Senhor. Porque conecta a salvação à palavra de Deus, de Jesus, Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Você imagina um lugar desse? Não tem preço. É tão caro que foi obrigado Jesus a pagar esse preço para nós. Ele viu que nós não tínhamos condições para bancar isso, Ele pagou. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E Ele ainda diz, assegura mais: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, em outras traduções diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? Viverá, ainda que morra, viverá. Lá em João capítulo 11, versículo 25, o que oferece uma esperança na vida eterna através da fé em Cristo. Só isso aí. Olha como é de graça. Aí a pessoa muitas vezes não quer deixar por causa da orgia, por causa da prostituição, por causa da feitiçaria, por causa da trapaça e outras coisas. E muitas vezes é porque não quer vir para Cristo. E a palavra de Deus diz que o diabo não deixa ninguém chegar à luz para não ver as obras dele são más. Já disse, eu sou a luz do mundo. Está vendo? E ele disse também para os seguidores: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que é que ele quer dizer? Assim você seja um farol para os que estão perdidos nas trevas. Assim você possa seguir de guia para quem está pegando feridas. É isso aí que o Senhor tem. A morte é um problema para quem não conhece as Escrituras, para quem tem preguiça de ler. Às vezes eu estou gravando um vídeo e vejo, às vezes a pessoa passa 2 horas
assistir uma partida de futebol não é pecado. Pecado é você botar o futebol antes de Jesus. Uma novela, um filme, uma conversa, um encontro, mas meia hora, meu Deus, que vídeo comprido. Mas comprido é uma eternidade sem Jesus Cristo. Mas comprido é a pessoa ter tido a oportunidade de ouvir a palavra e não ter levado a sério isso. E o diabo está lá torcendo: não aceite, não escute, passa essa parte, vá para lá, vá para outro lugar, deixa isso aí, não serve para você. É exatamente isso que atrapalha ele. Então nós precisamos dessa segurança sobre a finitude. Salmo 89, versículo 48. Que o homem pode viver se não morre, ou livrar-se do poder da sepultura. Esta passagem questiona a impossibilidade de evitar a morte. A Isaías diz lá no capítulo 26, versículo 19: mas os teus mortos viverão e os seus corpos ressuscitarão. Desperte e cante, vocês que habitam no pó. O que é que Isaías está falando? Isaías está recebendo a revelação de Deus sobre a ressurreição. Daniel 12, 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora presta bem atenção, vou repetir. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. É duro, mas temos que fazer, falar, mostrar, abrir seus olhos. Quando Jesus consumou a obra dele aqui na terra, não houve semana da crucificação, semana não sei o que lá, não. Houve a semana que Jesus trabalhou de uma maneira intensa por aquelas regiões ali perto de Jerusalém, levando a palavra, curando enfermos, libertando oprimidos, ressuscitando mortos, curando os doentes, limpando os leprosos. E depois de ele estar extasiado, esgotado ao extremo, quando ele sobe o Monte das Oliveiras para descansar, 600 metros do Monte de Jerusalém, ao cume do Monte das Oliveiras, onde Jesus, a maioria pernoitava lá, de cansado. E quando ele estava lá descansando, chegaram a prendê-lo. E ele disse: a quem buscais? Jesus de Nazaré: sou eu, pode me levar. Ele não questionou, ele sabia o que esperava ele, era a morte. E levaram ele. A Bíblia não relata isso, mas está escrito em livros históricos que ele desceu com Jesus espancando. A Bíblia diz apenas que ele levaram cacetete, batiam com cacetete em Jesus e davam um morro sobre ele. E lá levaram ele para onde? Para uma cadeia, ser interrogado. De manhã foi massacrado do jeito que foi, despido, apanhou, chicoteado, coroa de espinho, por você, por mim, lhe dando uma oportunidade para você naquele dia chegar a contemplar o Senhor e dizer: Senhor, graças a Ti, que eu ouvi a palavra naquele dia, naquele vídeo, por isso estou aqui. E sabe qual foi a maior dor que Jesus teve? Já pertinho das últimas respirações dele, ele olhou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava trabalhando pela sua salvação, pela minha salvação, para quando chegasse o momento da morte, você estar com segurança.
E quando ele salvou aquele moço da cruz, ele disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mesmo Jesus, depois que morreu, o corpo dele ficou no túmulo. O Jesus, filho de José e Maria, o corpo dele ficou lá no túmulo. Mas o Jesus, filho de Deus, desceu às profundezas dos infernos para pregar este evangelho aos antediluvianos, aquelas pessoas que rejeitaram a pregação de Noé. Eu creio que Jesus, você não disse que era mentira, que não acontecia de luta aí, o resultado está vendo aí? E muitas pessoas vai falar isso. Eu não sabia, o Senhor agora está. Ele vai dar a mesma resposta que deu às 5 vezes: não vos conheço. Não sei se vocês são. Aí Jesus ainda continuou: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? E o mais importante é: Ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. E como está perto esse dia? Está perto de Jesus vir buscar a sua igreja, e está perto também a nossa ida para Ele. Ou Ele vem ou a gente vai morrer, vamos morrer. E se não estivermos preparados? Como eu ia falando, o pastor chegou no hospital conversando com uma mulher, que o marido dele, o nome dela, disse: foi muito linda a morte dele. Ele abriu os olhos antes de morrer, olhou com os olhos bem vivos, com um semblante bonito, e disse: eles estão aqui, eles vieram me buscar. E a esposa dele disse que estava repleto de anjos naquele recinto. Que coisa linda, né? Teve também o caso de um indiano que morreu e não queria nada com Jesus, e ele sofreu antes de morrer com tormento. Ele gritando, pediu para amarrar ele na cama, porque a cama estava caindo no buraco. E ele, quando ele deu um grito, ele está descendo em um grande abismo. Diz que todas as pessoas que estavam no hospital escutaram o grito e se assombraram só com o grito desse homem desesperado, que Satanás ceifou a alma dele por causa de não crer na palavra de Deus. Prezado amigo, prezado ouvinte, você que participou comigo, vai participar, compartilhe. Você não sabe quantas pessoas você vai alcançar e tirar ele do engano da falsa religião, do misticismo, do agismo, das casas de encosto. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. Toda semana eu estou enviando uma mensagem que toque ao seu coração. Jesus tem um plano em sua vida. Ele quer salvar, Ele quer entrar com salvação na sua casa, na sua família. Que o seu Jesus te abençoe e te guarde. Eu sou o missionário Luciano, da Igreja Missão Ato 2.2. Passe esse vídeo para outras pessoas. Que Jesus te abençoe e te guarde. Amém.